Olá, sétimo ano, bom dia. Vamos fazer a correção do nosso exercício referente à página 264. Ok, então vamos lá. Só acordando que nesse capítulo nós continuamos trabalhando sobre os seres vivos, no caso microscópio. Então, exercício de número 1 pede para você identificar a parte da estrutura da célula bacteriana e dizer a função de cada uma. Então, a letra A, de acordo com a figura, essa parte é a parede celular, logo a parede celular, como nós vimos nas aulas anteriores, ela tem a função de proteger a célula. Letra B, a estrutura indicada são os ribósomos. Esses ribósomos, eles atuam na síntese de proteína. Letra C, são os flagelos que atuam, ou seja, no caso, a estrutura indicada é o flagelo. Esses flagelos, eles atuam como estrutura de locomoção, ok? Letra B. Alguns antibióticos atuam inibindo a síntese de proteína nas bactérias, o que bloqueia, no caso, essa bactéria causadora de doença, tá? Então, o que bloqueia as funções vitais. Aí pergunta, qual das estruturas indicadas tem funções inibidoras por esse tipo de antibiótico? Então, nós vamos perceber que a estrutura que corresponde ao item B é os ribósomos. Então, aí no caso, ele vai inibir o tipo de antibiótico, tá? Número 2. Sobre o reino dos protistas, marque X nas frases corretas. Diz que os protozoários não são capazes de produzir seus próprios nutrientes. Aí nós temos uma questão verdadeira. A maioria das algas possuem cloroplastos em suas células e realiza fotossíntese. Também é verdadeira, como te viu na aula passada, tá bom? Então, nas cadeias alimentares, os protozoários, eles são organismos consumidores. Também a questão é verdadeira. Então, eles não são capazes de produzir o seu alimento. As diversas espécies de protozoário não alteram seu formato durante o ciclo de vida. É claro que aí a questão está falsa, porque sempre vai haver a alteração de acordo com o ambiente. Próximo item, as algas são as principais produtores da cadeia alimentar aquática. Então, verdadeira. Estão vendo a questão aí? É verdadeira, tá? Indo para a nossa próxima página, ainda continuando no mesmo capítulo, vamos lá na página 274, continuando aí o nosso exercício. Na página 274, nós vamos continuar falando sobre os seres microscópicos, falando agora de alguns deles que causam doenças, tá? Então, vamos lá, questão de número 1, só ajeitar aqui o nosso livro, passou um pouquinho a página, então vamos lá, 274. Ele diz assim, no item número 1, para você que está nos acompanhando, a página 274, sobre a reprodução dos fungos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro item. Na reprodução sexuada, ocorre o encontro e a fusão de esporos para formar um novo indivíduo. Então, a resposta aí está falsa. Letra B. A reprodução assexuada, hifas de indivíduo diferente fundem-se e formam uma estrutura produtora de esporos. Questão falsa também.
Em condições adequadas, os esporos germinam e formam hifas, dando origem a um novo indivíduo. Verdadeira, questão verdadeira. Letra D. Na reprodução assexuada, hifas específicas de indivíduos desenvolvem-se e produzem esporos sem a participação de outros. Questão também verdadeira. Como é que a gente poderia corrigir aí a item A e item B? Então, nós vamos dizer que na reprodução, só fazendo a correção, tá? Que na reprodução sexuada ocorre encontro e a fusão de hifas, tá? Ele estava dizendo que ocorre o encontro e a fusão. Então, a resposta correta é: ocorre o encontro e a fusão de hifas para poder formar um novo indivíduo. Na letra B, a resposta correta seria: na reprodução sexuada, hifas de indivíduos diferentes fundem-se e formam uma estrutura produtora de esporos. Vamos agora para a questão número 2. Complete as informações que caracterizam a doença em destaque. Vamos observar que o que está em destaque aí é a malária. Então, o agente transmissor da malária é o mosquito do gênero Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego, tá? O agente causador é o Plasmodium vivax. Medidas de prevenção. Nessa medida de prevenção, você pode estar citando como, por exemplo, utilização de repelente, uso de tela de proteção nas janelas, mosquiteiros, também evitar água parada, tá? São as principais formas que você pode evitar ser contaminado pelo mosquito da malária. 3. Quanto à característica dos vírus, marque com X nas frases corretas. O vírus não possui estrutura celular além de não apresentar componente necessário para se reproduzir. Questão correta. Para que possa se reproduzir, é necessário que o vírus utilize a estrutura celular do hospedeiro. Também questão verdadeira. Os vírus são seres vivos. A questão aí tá falsa, tá? Não, dentro da classificação biológica, eles não foram aceitos como seres vivos. As estruturas parasitadas por vírus podem ser, só repetindo, as células parasitadas por vírus podem ser destruídas por eles. Questão verdadeira. Continuando nosso exercício na página 275, fazendo assim aquele resumão, né, de todo o conteúdo trabalhado nesse bimestre. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre as bactérias. Diz assim: são seres vivos microscópicos, aí a palavra que você vai completar unicelulares, e procarionte. No caso, as bactérias, elas são seres vivos microscópicos e procarionte. A célula bacteriana é constituída de parede celular, membrana plasmática e citoplasma. Sua reprodução geralmente é assexuada. Aí podem ser aeróbias, quando necessitam de gás oxigênio na obtenção de energia, ou anaeróbias, quando obtém energia por meio da fermentação. Vamos para o próximo grupo, protoctista. Os protoctistas podem ser divididos em protozoários e algas. Os protozoários são seres vivos microscópicos, unicelulares e eucariontes. Podem locomover-se por meio de cílios, flagelos ou pseudópodes. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares.
pluricelulares. A maioria das algas realiza fotossíntese para obter energia e reprodução assexuada. No caso, reproduz-se assexuadamente. Fungos. Os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares. São seres vivos heterótrofos, alimentam-se de matéria orgânica viva ou morta. Sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Isso onde está falando de fungos, tá? Apresentam esporos, estrutura que podem ser, ou no caso, podem ser transportadas pelo ar, espalhando-se pelo ambiente. Continuando aí esse nosso exercício, aí nós temos aí a revisão do capítulo, né? Lá na página 277. Na página 277 nós temos o exercício 1, que temos o item A e B. Então, de acordo com a estrutura, diz que no meio ambiente marinho existe uma região chamada de zona abissal, localizada entre 2.000 e 6.000 metros de profundidade. Quanto maior a profundidade, menor a quantidade de luz solar que penetra na água e menores temperaturas e a concentração de gás oxigênio. Entretanto, existem peixes que vivem nessa profundidade, como você está observando aí o peixe abissal. Letra A. A zona abissal é considerada, para a maior dos seres vivos, um ambiente que não oferece condições adequadas para a vida. Aí você vai citar duas dessas condições. Então, nós vamos observar que nas regiões abissais não há incidência de luz solar. A alta pressão exercida pela água, as temperaturas são baixas e há escassez de alimento, tá? Então, repetindo, não há incidência de luz solar, há alta pressão exercida pela água e as temperaturas são baixas e há escassez de alimento. Vamos ver na letra B. Diz que é comum encontrarmos na zona abissal peixes com estrutura que brilham no escuro. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. As pessoas são atraídas pela luminosidade, favorecendo a alimentação desses peixes. Aí pede para você fazer uma pesquisa e escrever outra importância da bioluminescência para os peixes abissais, tá? Então aí você fica livre para fazer a sua pesquisa, mas não esqueça que a bioluminescência nos ambientes abissais também pode auxiliar na comunicação entre os indivíduos da mesma espécie e ser usada para atrair parceiro para a reprodução. Veja só aí um grande benefício no próprio meio ambiente. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2 diz assim que a ranicultura é o cultivo comercial de rãs. No Brasil, a espécie comumente cultivada é a rã-touro. Ela é totalmente dependente da água para a reprodução, a regulação de sua temperatura e a excreção. Letra A. Qual é a importância das membranas interdigitais na locomoção da rã-touro? Então, vamos perceber que as membranas digitais, no caso da rã-touro, é uma impulsão maior, quer dizer que há, no caso, uma impulsão maior dentro da água. Isto vai favorecer a locomoção desse tipo de ambiente. No caso, que a gente está falando é sobre a água, né?
Essas membranas, elas aumentam a superfície de contato dos membros com a água, evitando que ela passe entre os dedos do animal, tá? Então, essa é a principal importância aí das membranas da rantoura, qual nós estamos falando agora, tá? Próxima, questão de número 3, vamos lá. Questão número 3. Passou um pouquinho aqui. Observe a fotografia a seguir e responda as questões. Aí nós temos a imagem A, B e C. Marque com X no reino em que a alga marinha mostrada na fotografia A é classificada. Em seguida, cite outro exemplo de organismo desse reino. Então, veja bem que na fotografia A está se referindo ao reino dos protozoários, ou seja, protoctista, tá? Um outro exemplo que a gente poderia citar, no caso, além das suas pesquisas, a gente não pode esquecer de falar das amebas. As fotografias B e C apresentam exemplo de fungos que podem ser utilizados na alimentação humana, porque no caso, nem todos os fungos podem ser utilizados com essa finalidade, tá? Quer dizer que nem todos os fungos podem ser comestíveis pela humanidade. Aí vem, por que nem todos os fungos podem ser utilizados com essa finalidade? Então, nós vamos perceber que alguns, eles apresentam, no caso, eles produzem, né, uma substância tóxica, que essa substância tóxica, elas podem ser nociva ou mesmo fatais aos seres humanos. Então, por isso que ela não pode ser comida, ou seja, não pode ser comestível, tá bom? A letra C, escreva em seu caderno a importância de algumas algas. Aí fica a seu critério também você fazer essa questão aí, tá? Vamos passar para a questão de número 4. Na questão 4, a fotografia ao lado apresenta um produto que foi produzido com base na fermentação lática. Sobre o processo de fermentação lática e a importância do ser vivo que o realiza, marque com X nas frases corretas. Primeira frase. Nesse processo, a glicose é quebrada, resultando em ácido lático e energia. A fermentação lática é um tipo de metabolismo realizado por bactérias anaeróbicas. Próximo, no processo de fermentação lática, é utilizado gás oxigênio. Então, nós temos o item 1, 2, 3 e 4. O único que está errado é o terceiro. Ele está dizendo que é utilizado gás oxigênio, tá? Então, nós vamos perceber que, no caso, as algas, elas são produtores de cadeia alimentar aquática e contribuem para a manutenção da concentração de gás carbônico. Veja bem, concentração de gás carbônico na atmosfera. No caso, os fungos, eles são importantes decompositores da matéria orgânica. Então, eles podem estar, ou seja, associar a plantas, algas em relação a mutualísticas, ok? Então, gente, foi até aqui o nosso exercício. Assim, encerramos o nosso módulo 3. Na próxima aula, temos o módulo 4, ok? Boa aula e até a nossa próxima aula.